Ela vai estar com a gente num determinado momento. E ela fala que o Apocalipse é só para quem tem casca grossa. Então é isso, amados. Nós temos que ter casca grossa, porque ele tá aí, é o Apocalipse, né? São grandes assim, nós vamos ser passados em muitas provas. São forças mesmo. E a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar, né? Quem quer Oh, orar aí? aleluia, minha irmã. Eu recebo isso. Coloque Obrigada, o amém. ícone de vocês na horizontal, por favor. Já conectei lá no YouTube, tá? Tá, Todas vocês puderem colocar, fica bom, tá? Você vai tá. orar para nós, Glaucinha? Vou orar, posso orar sim. Tô cheia, tô cheia. Ô, Glória, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigada, papai, por esse dia maravilhoso que nós já começamos através da palavra e dos bons dias de cada uma. Nós já começamos a glorificar o seu nome. Obrigada, Pai, porque já a palavra que já foi dada para mim logo agora, já estou cheia do Senhor por isso, protegida, amparadas, separadas somos nós pelo Senhor. Oh, glórias a Deus! E que o nosso Deus, o nosso Pai, o protetor, ele esteja com todas nós em todo momento, para que possamos viver o favor, a graça dele todos os dias em nossas vidas. Deus, muito obrigada por essa reunião, muito obrigada pela vida das nossas líderes dessas reuniões, que nesse exato momento trazem a palavra, enfrentam o inferno para trazer sobre nossas vidas aquilo que é necessário. Obrigada, Pai. Cuida de cada uma de nós, cuida dos nossos, cuida de tudo aquilo que chamamos de meu. Cuida, Senhor. Te agradecemos. Eu te agradeço pela vida de Mari, te agradeço pela vida de Grazi, porque estão encabeçando tudo, Senhor. Cuida delas, cuida, protege, ampara, restaura, edifica e transforma tudo que é necessário para que elas continuem fazendo o bom trabalho, cumprindo a boa batalha que deve ser trabalhada para o Senhor, com o Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente está em 2 Coríntios 6, meninas, é isso? Isso mesmo. Se lê? Vou ler. Amém. 2 Coríntios 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, pois por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres,
mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justa compensação, falo como a meus filhos. Abram o coração de vocês para nós também. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e andarei, entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto que está aqui, meninas, entre aspas, está em Isaías 6, que é o livro que nós estamos lendo nas quintas-feiras. E vou abrir para quem quiser meditar e eu medito no final sobre esse texto, amém? Quem quer falar aí sobre esse texto, amadas? Grace, Derby, Luciene, Ju, Ednair. Ai, meninas, vocês não Tô podem tentando falar. abrir aqui. Calma Abre aí. aí, amiga. Vamos lá, na Bom horizontal. dia. Abre seu vídeo, Derby. Eu tô- Gente do céu, sumiu o vídeo aqui do meu celular. Mas a gente tá te ouvindo, se você quiser ir falando. Ah, apareceu. Bom dia, meninas. Amiga, É, você viu o telefone, mas não virou lá em cima na chavinha da configuração. deu, né? Perfeito. Deu. Meninas, bom dia. É incrível o tanto que Deus ele tem direcionado, principalmente nessa parte de Isaías, né? Quem diria que a gente leria Isaías 6 junto com o texto de 2 Coríntios 6. E Deus, ele é tão incrível em mostrar essa separação, né? Essa separação que nós temos que ter com os incrédulos, mas ela é você viver com e conviver. E existe uma diferença. E ela é muito sutil, porque se Deus ele nos chama para nós pregarmos as boas novas dele, a gente não vai ser luz onde tem luz, né? A gente vai ser luz onde tem trevas. E quando. E para a gente ser luz onde tem trevas, a gente tem que ir lá nas trevas. E Paulo ele fazia muito isso, porque ele falava assim: eu fui para os para as prostitutas, eu falei de uma forma, para os sábios, eu falei de outro, para os fariseus, eu fui fariseu dos fariseus. Então, ele tinha uma linguagem própria que ele falava a cada um de uma forma e ele convivia com essas pessoas. Então, separar não é a gente viver naquele. Nos seminários retidos, né? Que muito tempo a igreja
pensou que era dessa forma. Quer dizer, eu vou ser santo, então eu vou ir lá para o deserto, né? Ou eu vou lá para um lugar fechado que só existe isso, e aí ali eu vou ser santo. Não, nós vamos ser santo justo nesse embate. E o mundo ele precisa de nós para ser essa luz. Por quê? Se a gente for olhar hoje, né, no contexto atual, as meninas já falaram aí das grandes desesperanças que está com o nosso país. Nós temos se a gente for para um lado, a pessoa está para começar, o Brasil não é um país assim que, vamos dizer, somos patriotas. Mas eu acho que Deus está resgatando isso, porque quando existe uma investida contra, né, contra um povo, aí a gente se une. Então eu vejo que é o momento da gente se unir e nós, como os cristãos, nós sermos essa luz para essas pessoas. E aqui eu vejo assim Paulo falando dessa influência que tem, né? Os pagãos, a influência que tem. Se a gente lembrar, Paulo ele foi pregar para os coríntios e depois ele voltou é, e escreveu essas cartas. Por quê? Porque eles estavam é, mudando o caminho que foi proposto para eles e recebendo outros pregadores. E aí, Paulo, ele fala aqui, né? Vocês trataram uns de uma forma e estão tratando de outra forma, porque os coríntios, lembra que eles eram pessoas cultas, que eles gostavam ali da da cultura greco-romana, né? Então, eles traziam os pregadores eloquentes que sabiam conversar, que sabiam a oratória e pagavam para esses pregadores. Mas a palavra do evangelho é claro, e Paulo ele vai falar assim: tudo bem, um vai plantar, o outro vai regar, o outro vai colher, mas vocês têm que estar firme na palavra, no evangelho que primeiro foi pregado e que não encontre falta em nós, igual fala aqui, que não encontre falta em nós. Nós precisamos ser aqueles diligentes. Então eu vejo assim, que Deus ele tá levantando pessoas aqui, tá levantando nós aqui, porque isso não é normal, a gente parar e estudar. Pessoas que vão voltar ao estudo do evangelho puro e simples. E é esse o chamado de Paulo. Tira os ídolos. Por quê? Porque o povo de Deus, ele tinha o Deus Todo-Poderoso, o Deus que resgatou eles, o Deus que fez eles passar pelo Mar Vermelho, sustentou eles no deserto. Era aquele Deus que era o Deus dos deuses. Mas na hora que ele chega para conquistar os povos, aí uma pessoa pega e fala assim: olha, eu fui lá e agora eu tenho aqui, ó, o meu Deus é esse aqui. E toda vez que eu tô com dificuldade, eu venho e peço para esse Deus, e pega um amuleto e coloca ali. E aí o povo de Deus ele vai falando assim: uai, coisa legal, né? Esse amuleto, bonitinho, às vezes até bonitinho. Bonitinho esse amuleto, né? Então, uai, eu acho que eu posso ter esse Deus também. E aí isso vai mudando a nossa conformação. E nós devemos, como nós lemos lá em Romanos 12, não vamos nos conformar. Então, agora, gente, esse momento, ele é crucial para nossa família, é um momento crucial para nossa nação. E é tão incrível que, assim, as divisões acontecem na nação, os pensamentos, né, dos poderosos, a luta pelo poder, e aí você vai olhar nas nossas famílias, muitas vezes acontece a mesma coisa. Então, assim, vai parecendo que supitando, sabe? Coisas antigas que existiam na família, parece que vai aparecendo assim, mas é por quê? Porque existe sim uma investida contra as famílias. Uma nação, eu quero mudar o Brasil. Uma nação, você começa mudando, é composta por várias famílias. Então, você começa mudando na sua família. E a nossa família aqui, nós temos aqui várias irmãs, né? 17 irmãs aqui. As nossas 17 famílias, gente, nós não vamos nos misturar. Nós não vamos pegar esse amuleto e falar: eu preciso hoje de fertilidade. Qual que é o Deus da fertilidade? Eu preciso hoje do Deus da provisão. Qual que é o Deus da provisão? Eu preciso hoje da caça. Qual que é o Deus da caça? Não, o nosso Deus, ele é tudo sobre
todos. Então, nós não precisamos nos misturar, mas nós precisamos de conviver. Por quê? Porque senão, como esse povo vai ver a luz? Entendeu? Então, eu acho que é isso que Paulo tá falando aqui, né? E é isso que ele fala lá em Isaías, que é o chamado, né? Que nós falamos quinta-feira. O chamado chama. Então, gente, o chamado vai te chamar. Ele vai ficar te chamando, vai te chamando, até você atender esse chamado. Então, não sejamos as virgens nécias, né? As virgens negligentes. Porque quando nós lemos a parábola das 10 virgens, todas eram virgens, quer dizer, todos eram povo de Deus, mas 5 elas mantiveram o óleo, então é hora de nós mantivermos o óleo, comprar esse óleo enquanto é possível comprar, e aqui quando nós lemos e estamos estudando a palavra, nós estamos comprando esse óleo, nós estamos pagando um preço por esse óleo, e as outras não, elas se deixaram levar. Então, é momento, sim, de nós fazermos separação, mas não uma separação de, nós somos santos, nós somos mais santos, não. É uma separação de entendimento, de leitura, de compreender mais o Senhor, de intimidade mais com o Senhor, para que nós possamos ser essas luz, né, em meio às trevas. Em nome de Jesus. Amém, meninas. Pode continuar aí, Graça. Acho que é você que está aí no. Amém. Meninas, alguém mais quer falar? Oi, Lu. Quer falar, Lu? Acho que ainda não. Glaucinha, que o Senhor colocou no teu coração. Meninas, esse versículo, esse capítulo, riquinho demais, né? Riquíssimo demais. Ele vem falar para nós sobre as nossas condutas, né? Sobre como ser, como caminhar. E lembro que semana passada a gente falou sobre as listinhas. Aqui tem mais uma listinha. Vocês se deram conta? Como tem listinha para a gente seguir, Deus é maravilhoso demais, porque Ele criou todo o negócio, deixou um manual cheio de listinha para a gente seguir. Que Ele ainda facilita a vida da gente. Então, aqui diz assim que olha só, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E aqui tem uma listinha em tudo. Uma vez eu ouvi assim, ó, se for para você abrir a boca e queimar o filme de Jesus, não fale. E isso me faz refletir muito, porque às vezes a gente, na nossa humanidade, a gente queima muito o filme de Jesus. Mas ele é tão misericordioso que ele deixa as listinhas para a gente seguir. Porque ele conhece a nossa personalidade, ele conhece quem somos, de onde viemos, da família que viemos, todo o padrão que está dentro da gente, que a gente vomita sem querer. Então, em tudo, nós precisamos exalar o aroma do Senhor, o bom perfume, seja onde for, no acordar de manhã, no emprego, no trabalho, no lazer, quando a gente sai com o filhinho para a praça, quando a gente vai encontrar amiga, quando a gente está com o nosso marido, quando a gente está com os nossos filhos. Então, em tudo. A primeira carta de Coríntios, Paulo exortou, veio com muita exortação pesada, porque aquele povo era muito religioso, né? Então agora ele está pegando um pouquinho mais leve, dando umas orientações com mais direção, com mais amor.
Isso é para nós, isso fala para nós. Ele está nos orientando. E essa conexão aqui com Isaías vem para acrescentar demais, né? Então, assim, o que o Senhor fala para a gente hoje, terça-feira, 29, última terça-feira do mês, como que eu vou representar a luz dele hoje? Como que eu vou contagiar? Como que eu vou ser a Bíblia daqueles que não leem? Como que eu vou me movimentar hoje no Senhor? Às vezes a gente levanta, né? E já cheio de compromisso e uma agenda para cumprir, mas a gente esquece. E nós estamos no tempo da graça, e isso é uma vantagem tremenda para nós, porque nós podemos ter essa liberdade e, e de buscar e de retomar e de nos consertar, mas Deus, ele traz para nós esse conforto, né? De que nós somos humanos, mas que nós podemos recomeçar todos os dias e transmitir tudo aquilo que ele precisa. A gente conheceu Jesus, não tem mais como voltar atrás. Algumas coisas a gente precisa consertar. Algumas coisas a gente precisa direcionar todos os dias para que a gente possa exalar o bom perfume, para que a gente possa ser a Bíblia daqueles que não leem, para que a gente possa ser exemplo dentro da nossa casa, primeiro lugar. Nosso primeiro ministério é dentro de casa, que às vezes a gente vem para cá e traz muitas palavras de transformação, mas a gente precisa primeiro, dentro de casa, a primeira transformação é dentro da gente, e a gente começa dentro de casa. Que, segundo a Coríntios, possa estar impregnado em nós, porque é a nossa lição. São cartas de Paulo para que a gente possa ser direcionado no amor, para que a gente possa ser luz nesse tempo de hoje. A Bíblia é um livro atemporal e a gente precisa ser neste tempo de hoje, nessas dificuldades. Aqui relatou, né, que mesmo em meio à dificuldade, mas que a gente possa saber transbordar aquilo que Deus tem no tempo de hoje. O que é que a gente está vivendo no tempo de hoje? Quantas carinhas aqui, cada uma com seus desafios, suas famílias, seus trabalhos, suas dificuldades, e como que dentro disso tudo a gente pode exalar, como que dentro disso tudo a gente pode transmitir Deus. É só isso que fala esse capítulo aqui. É o capítulo 6, Glaucia. Como que a gente pode transmitir o Senhor dentro de tudo que a gente vive? Fica essa reflexão hoje para a gente. Quem gostaria de falar? Eu queria falar um pouquinho. Eu queria falar nesse texto na seguinte perspectiva. Ele começa no versículo 1 falando assim: como cooperadores de Deus. Um cooperador é alguém que assumiu a responsabilidade por algo. Então, esse capítulo, ele vai nos orientar sobre o chamado. Todos nós fomos chamados para ir até os confins da terra anunciando o evangelho. Todas nós. Você querendo ou não querendo, amada. Na sua casa, no seu trabalho, morando em Goiânia, nos Estados Unidos, qualquer lugar, esse é o seu chamado incondicional de anunciar o evangelho da paz. Então, nós somos cooperadores e, como cooperadores, nós somos responsáveis. Então, é uma responsabilidade. A gente tem
um líder na Sal da Terra, que é um pastor mestre, que é o Paulo Júnior, e ele fala muito sobre a responsabilidade. Então, esse capítulo nos chama a uma responsabilidade. E aí, ele fala aquilo que a gente falou lá em 1 Coríntios e em Romanos, que a salvação não virá, ela é agora. Então, amadas, nós já somos salvas, nós já somos seres celestiais, né? Habitantes do céu, da eternidade, ainda vivendo aqui nesse tempo presente, né, na Terra. E ele vai falar não uma lista de forma de viver. Ele vai nos orientar como cooperadores responsáveis por um ministério em como nos proceder na tribulação. Então, deixa Deus falar no coração de todos nós. Vocês são cooperadoras, nós, irmãs, nós aqui, ó, Luciene, Gláucia, Paola, Derb, todos nós somos cooperadoras de um grande chamado, de um grande ministério. Isso nos traz uma responsabilidade. Mas ele vem e fala assim: só que não vai ser fácil, vai ter problema, vai ter tribulação. E na tribulação, cuidado para que o nosso ministério não caia em descrédito. Por quê? Porque se nós estamos no mundo e nós somos a luz desse mundo, no dia mau, as pessoas vão olhar muito mais para mim no meu dia mau do que no meu dia bom. Mas ele não exclui as coisas boas das ruins aqui nessa lista de tribulação. Ele fala assim: olha, então, como servos, então nós somos cooperadores, mas somos servos de um Deus. Nós servimos a esse Deus. Ele nos recomenda de todas as formas. Ele nos recomenda a sermos cristãos com perseverança no sofrimento, na privação, na tristeza, sofrendo açoite, preso, em tumulto, quando a gente ficar sem dormir, quando a gente estiver jejuando, quando a gente estiver bem, com conhecimento, paciência, que a gente seja amoroso, que o Espírito Santo nos conduza na verdade, com armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa. Quer a gente seja glorificado, quer a gente seja honrado. Vai ter lugares em que o inimigo vai nos desonrar e nós precisamos permanecer. Vai ter dia que você vai ser difamado e isso vai perseguir os cristãos. Muitas pessoas já chegaram para me contar coisas que nunca foram verdade. Então, às vezes as pessoas se convertem e falam assim: olha, eu antes de me converter, ouvi falar que você fazia isso, 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 depois que você se converteu, e agora eu estou vendo que nada disso é verdade. Mas nós temos que permanecer, mesmo quando a gente for difamado. Mesmo quando as pessoas falarem coisas a respeito de nós que não são verdades. E por que que a gente permanece? Ele vai falar assim: então vocês são cooperadores, são servos, e vocês devem permanecer mesmo no meio da tribulação. Quando vocês estiverem tristes, permaneça. Quando vocês estiverem alegres, permaneça. Quando vocês estiverem pobres, permaneçam. Quando vocês estiverem enriquecendo a muitos, permaneçam. Quando vocês não tiverem nada, permaneçam. E quando vocês possuírem tudo, permaneçam. Ele fala sobre isso e fala assim: não restringimos o nosso afeto. Então a gente não pode restringir o nosso afeto. Por quê? Porque eu já estive no lugar dos idólatras. Eu já estive no lugar dos que perseguiam. Eu já estive no lugar dos que não conheciam. E como eu estive lá e alguém se compadeceu de mim, eu preciso me compadecer de todos.
Porque o próprio Paulo fala que não há separação entre os judeus e os gentios. Mas não é para a gente se pôr em julgo desigual. O que que é o julgo desigual? É que para nós foi revelado e para alguns não foi revelado. Então eu não posso lidar com aquele que não foi revelado da mesma forma que eu lido com quem foi revelado. Porque a própria Bíblia diz para nós, então, nós que estamos aqui estudando a palavra, amadas, sob nós o juízo é mais forte. Porque nós não estamos ignorantes da palavra, nós conhecemos. Agora, sobre os que não conhecem, a gente não pode exigir. Por quê? Como que eu vou exigir a alguém que não tem experiência com o Espírito Santo? Que ainda não foi confrontado do seu pecado? Que ainda não conheceu a Cristo? Que ainda não teve os seus olhos espirituais abertos? Deus me colocou, te colocou. E aí, quando a Derby fala assim, nós é uma linha tênue entre compactuar com o erro, né, e nos separar. Sim, nós temos que separar o nosso interior da contaminação do pecado. O meu interior está lavado pelo sangue do Cordeiro todos os dias, mas eu não tenho como me separar do mundo, porque eu estou no mundo. Então, nós vamos conviver com circunstâncias e com tribulações inerentes a esse mundo. Deus não chamou a gente para a gente ficar numa estufa, separado. Então, assim, agora você converteu, agora você vai lá para a estufa, você é limpo, você não se contamina mais, você não faz parte mais desse mundo. Não tem jeito, amor. Deus nos chamou, nos comissionou, nos chamou para ser cooperadores e servos aqui. E aqui nós vamos ter que estar com o nosso interior lavado pelo sangue do Cordeiro, a nossa mente cativa, que nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 10, nós vamos ver isso. Nós vamos estar com a nossa mente cativa, e aí nós vamos lá entregar. Por que que a gente encontra aqui de manhã? A gente encontra aqui para encher, para que a gente cheia tenha o que entregar. Porque quem não enche não tem nada para entregar. Se você não tiver cheia do Espírito, o que você vai poder entregar? E aí, nós já estamos vivendo uma dicotomia. Eu não sei se essa é a palavra correta. É assim, é uma luta, porque nós já somos seres celestiais, que vamos viver eternamente com Deus, mas ainda permanecemos aqui. Então nós temos uma luta, né? Paulo fala sobre isso. Paulo fala que ele gostaria de estar lá, mas ele está aqui ainda. Enquanto ele está aqui, nós vamos estar abatidos, mas não destruídos. Pressionados, mas não perturbados, certo? E essa pressão do mundo, ela é para nós e para os descrentes. Só que nós temos o quê? O Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Porque o Espírito Santo, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Então, que nós podemos fazer sendo pequenos cristos na terra? Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, respeitar como Jesus respeitou, considerar, porque Jesus considerava. Quando ele conversou com a mulher samaritana, ele considerou que o conhecimento que ela tinha era só em parte. Então ele vai e revela mais coisas para ela. Para quê? Para que ela pudesse lidar com as tribulações que ela estava vivendo. Que tribulação era aquela? Aquela mulher tinha um grande desejo por uma família. E ela buscava o eterno. E Jesus
não, não condenou ela por isso. Ele apenas considerou que ela não conhecia o Eterno. E que se ela conhecesse, ela ia ter toda aquela sede dela saciada. E esse texto, ele traz para a gente responsabilidade, orientação na tribulação, ele traz a salvação não como algo distante, mas como algo que já é, não será, já é. Nós já somos salvos. Nós já devemos viver como os salvos. Irmãs, não fica preocupado se vai perder a salvação, não. Eu sou da linha de que salvação não perde. Uma vez salvo, você está salvo, porque a Bíblia garante. Talvez você perca comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos, comunhão com o Eterno. Talvez você não viva a plenitude que Deus tem para você no hoje, porque você às vezes perdeu a comunhão com o Eterno e com o Espírito Santo. Mas salvação você não vai perder, porque ela já é hoje, você já está salvo. E aí, vivendo como os que estão salvos, ele fala que a advertência contra a idolatria. Não é para a gente nos colocar em julgo desigual com os nossos irmãos. Aí ele fala assim: portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Serei o pai de vocês, serão meus filhos. Essa palavra no Velho Testamento, ela estava muito ligada às práticas judaicas. Mas aqui Paulo está trazendo o seguinte, que aquele povo Corinto, lá de Corinto, eles tinham vários ídolos e queriam permanecer em Jesus e continuar idolatrando aqueles deuses que eles tinham. E Paulo está falando para nós hoje. Não dá mais para vocês continuarem em Cristo e continuar apegado, igual a Deb falou, com um Deus que eu quero que multiplique a minha vida financeira. Então eu vou jejuar para que Deus multiplique a minha vida. Não, não é sobre isso. Deus já te deu lá em Efésios, capítulo 1, fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual do reino celestial. Nós já somos abençoados. Não há nada que eu possa fazer. Mas aquele povo lá de Corinto, eles estavam continuando práticas de idolatria. E nós também, às vezes, continuamos fazendo isso. E ele está nos chamando a atenção para nos separar de quê? Dessas idolatrias. E essa é uma separação individual. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engane mais. Não há mais como você viver uma vida cristã sem mudar de vida. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. É a forma como a gente vive. É o testemunho que a gente dá no dia da adversidade, no dia mal. No dia mal, você permanece amando, você permanece perdoando, você permanece sendo um bom servo, um bom testemunho de Cristo. Amém, amados? É isso que eu entendi desse texto, sim. Na minha pequena visão, é uma chamada a uma responsabilidade, uma orientação no dia mal e uma advertência contra as idolatrias, para que a gente viva como quem já está salvo. E aí não são as pessoas que vão nos contaminar. Ninguém é capaz de me contaminar. Eu me contamino a mim mesma. Só eu posso me contaminar. Ninguém tem o poder de me obrigar a comer algo, a fazer algo errado. Eu me deixo. Eu me deixo. Então, é como salvos, que já somos, que a gente viva na perspectiva do eterno. Amém, meninas? É isso que eu queria acrescentar aqui.
lá, deixa eu só falar aqui uma listinha, Grace, que você falou, e ela resume muito a vida cristã, que está lá no versículo 6. E ele fala assim: somos servos por meio de quem? Do Espírito Santo. Então é ele que nos capacita. Temos mostrado, como que nós temos mostrado? Através do amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Então, essas três coisas, elas impregnam na nossa vida. E por isso, gente, nós vivemos em obediência à vontade de Deus. Então, não basta só conhecer esse Deus, porque o povo de Israel ele conheceu esse Deus, mas Deus foi lá e falou assim, ó: se atentamente ouvir a minha voz. Aí ele falou: aqui estão as bênçãos, aqui tem a maldição. Escolha. Aí depois que você escolher, você anda em obediência. Então, assim, não é só escolher. Você tem que agir sobre aquilo que você escolheu, como a Graça falou hoje. Se você escolheu ser fit, você vai agir sobre o que você escolheu. Então, olha, que o Espírito Santo ele possa nos capacitar para viver o amor verdadeiro, a mensagem da verdade e o poder de Deus. E para isso nós vivemos em obediência completa a Deus, gente. É obediência completa a essa voz de Deus. É obediência 100%. Deus em obediência, ele não aceita igual a gente pensa assim, ai, é um tanto de oferta que eu tenho que dar para Deus, é uma porcentagem, não. A obediência para Deus é 100%. E nós, como mães, nós sabemos o que é obediência 100%. Nós sabemos. Porque ela não engana. A obediência é a obediência. É quando o pai fala e você vai lá e já obedece. E isso pode custar inclusive a sua casa, pode custar inclusive a sua vida, pode custar o seu orgulho, o seu brio, assim, de tudo que você construiu, né? Por quê? Porque é obediência. Mas você está através, alguém te capacita, não é você mesmo, é o Espírito Santo mostrando através do amor verdadeiro, a mensagem da verdade e o poder de Deus. E nós vamos viver em obediência 100%, não é 90%, não é 80%, é 100%. Em nome de Irmã, Jesus. deixa eu acrescentar aí. Paulo Júnior fez uma pregação sobre isso uma vez. Não há como a gente viver 100% em obediência, porque nós todos somos pecadores e vamos errar todos os dias. Há uma intencionalidade em. Então, a verdade é assim, amadas, nós vamos intencionalmente tentar obedecer 100%. Mas nem os judeus conseguiram, por isso que a lei foi abolida. Então, obediência é uma forma de pensar que nós temos que ter. Depois que a gente é cristão, que é uma forma de viver, viver Cristo é uma forma de vida. Então, quem fala que obedece 100% não é verdade, porque a gente não obedece 100%, porque a gente vai pecar. Mas a gente tem que ter, igual a Débora falou, essa intenção de buscar a obediência. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da graça, e todo mundo peca todos os dias. Porque tem os pecados intencionais, irmãs, e tem os pecados que não são intencionais. Então, por exemplo, você está dirigindo, a Gláucia, por exemplo, está cometendo uma infração. Ela não poderia estar dirigindo ouvindo uma pregação, certo? Por quê? Porque tira a atenção dela. Então, ela está em desobediência, certo? Porque ela está dirigindo ouvindo uma pregação, certo? Então, não existe 100%, mas existe a intenção. E Deus quer essa intenção de obediência, de obedecer, de buscar conhecer a Deus e ser transformado. Por quê? Porque senão fica um jugo, né? E o próprio Espírito Santo vai nos convencer do pecado. Então, quando a gente peca, né? Todo pecado é desobediência, né? Todas as vezes que você pecar é uma desobediência. Então,
o Espírito Santo vai te convencer e me convencer do pecado. E aí a gente vem e arrepende. Essa é a mensagem da graça. Que todos os dias que eu pecar e me arrepender, ele vai me absolver, né? Então, a gente não consegue ser 100%. Só Jesus conseguiu ser 100%. Mas nós temos uma, como é que fala? Um benchmark que é ele, né? Que se ele conseguiu vencer o pecado, se ele conseguiu vencer a morte, nós também vamos conseguir através do Espírito Santo. Então, para a gente não ser assim tão rígido, né? Que às vezes você vai pecar e vai falar assim, ai, meu Deus, agora eu desobedeci, agora entendeu? Não, a gente vai errar, a gente vai desobedecer e a gente tem toda a liberdade que Cristo nos dá para arrepender e voltar atrás e confessar os nossos pecados, né? Por quê? Porque o arrependimento nos traz essa vontade de confessar. O próprio Espírito Santo faz isso em mim, em você. Não vai vir de mim, eu nunca vou confessar um pecado de mim mesma. Mas o Espírito Santo vai trazer arrependimento. E quando a gente errar, eu não estou falando a desobediência que a gente conhece, né, Derby? Ninguém aqui vai trair marido, né? Vai mentir, ainda que isso acontece dentro da igreja, né, irmãs? Acontece, acontece. Acontece, mas a gente já conhece o que que é pecado, né? Mas os pecados involuntários acontecem diariamente na nossa vida, né? Você fecha uma pessoa na rua, xinga, fala uma coisa que não devia falar. Você vai fazer uma compra no supermercado, fica impaciente na fila do supermercado. Aí o caixa é uma pessoa nova, não sabe passar o cartão. Aí você fica irado, trata mal, irmãs. Esses pecados vão acontecer, mas Jesus já venceu eles na cruz e já estão todos perdoados. Todos perdoados. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, obedecer igual a Deb falou. Tem que ser uma busca por 100%. Só que a gente vai conseguir 100%? Não, ninguém é 100%, né, irmãs? Meu avô falava o seguinte: se a gente passasse de ano com 7,5, tava bom demais, mas a gente tem que buscar o 100, mas ser impecavelmente obediente, né? Por isso nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que nos diz: olha, você tá achando que você tá 100%, você não tá, não, amiga. Você tá, olha lá, 68, 70, quase passando de raspão, né? Por quê? Porque o dia que a gente estiver com as nossas vestes 100% brancas, irmãs, nós já podemos voltar para o Pai. Então vai ser um lavar diário, mas essa busca da obediência, ela tem que buscar 100. A gente vai conseguir obedecer 100? Não, nós vamos pecar, vamos errar, né? Vamos arrepender, vamos pedir perdão, vamos confessar os nossos pecados, vamos tentar de novo, né? Quantas vezes a gente tem que tentar de novo? Esse texto fala sobre isso, né? Fala sobre isso. E, Então, no dia e mau e no dia bom, né, Derby? Isso, isso. E a obediência, gente, ela é assim, não é de resultado, igual a Lala tá falando aí, ela não é de resultado, mas você ouviu a voz do seu pai, você caminha nessa voz. E aí, lá em Mateus 21, fala assim, a parábola dos dois filhos. Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia. Então, assim, Deus, ele dá os caminhos para todos os caminhos, inclusive quando ele deu a lei para
os israelitas, ele pegou lá e fez também o tabernáculo para aqui, para que se eles não conseguissem, eles iam lá e ofereciam os seus sacrifícios. Então, o pai, ele pega e fala para esse filho, vai lá, faz, e ele vai e não faz, mas depois ele muda de ideia. Então, gente, o nosso Deus, ele é paciente conosco, ele nos entende, sabe? E isso vale mais do que o outro filho que ele foi lá e falou assim, ó, vai lá, meu filho, vai lá. Falou a mesma coisa. Ele falou assim: sim, Senhor, mas não fui. Então, assim, que Deus ele possa nos instruir nessa caminhada, né, para nós caminharmos, porque se nós errarmos, nós temos esse ajudador que é o Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Perfeito, é isso mesmo, Lá, posso falar um pouquinho? maravilhoso. Oi, Eliane. Olá, saudade de vocês. Nós Férias, né, também. Laila? Tava de férias. Lá, eu queria trazer assim, uma visão de um outro ângulo aqui no versículo 17, quando Deus fala para a gente se retirar e separar desse meio que não é dele, né? Quantas vezes nós saímos, mas não nos separamos? E isso é muito importante a gente pedir a Deus para nos ajudar nisso. Por exemplo, aqui, quando ele fala assim, por isso retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Quantas vezes a gente sai de um emprego ou um trabalho e se arrepende muito? E aí fica lembrando daquele emprego, daquela vida. Quantas vezes uma das coisas piores que pode acontecer é você se separar de um casamento. Como é doído uma pessoa que sai do casamento, mas não se separa. Quantas lembranças, quantos arrependimentos, isso nos atrapalha na vida cristã. Quantas vezes também pessoas que faleceram, né? E que nós continuamos ligados, a gente não se separa. Então eu fico pensando nisso, o quanto Deus cuida de cada detalhe para nos chamar para estar com Ele. Quando Ele fala, eu estarei no meio de vós, serei o seu povo, serei o pai e vocês serão meus filhos. Então, eu acho que é tão importante a gente pensar assim, nessa visão mais do lado emocional, né? Também, o quanto é importante a gente saber que Deus está aqui para nos curar, para nos aliviar, para trazer graça para todos, para trazer graça para a gente, né? Então, pensar nisso, como é importante nós sabermos nos separar, e muitas vezes não nos separamos. Mas Deus é o Deus também que dá reconstrução, é o Pai da reconstrução. Quantas pessoas que eu já atendi, que às vezes falam que estão ligadas no passado, que não se separou do passado, e não é só isso, né? Às vezes as decepções que a gente vive, a gente sai delas, que muda de figura, você cresce, você se casa, você se torna mãe, você se torna chefe, né, líder de algum grupo, mas às vezes estamos ligados sem nos separarmos. Que, que esse Deus, né, maravilhoso nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos dê essa força para que a gente possa recomeçar, reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história. É isso que eu queria contribuir. Ai, maravilhoso, né? Porque é tão difícil a gente deixar para trás as coisas que para trás ficaram, né? É Então, difícil, sim. cortar esses vínculos, né? Os vínculos do passado que nos aprisionam aos Isso. sentimentos, às dores, né? Mas o Espírito Santo pode nos ajudar, né, Eliane? Acho E isso nós tremendo, construímos maravilhoso. isso, e muitas vezes nós construímos vínculos muito fortes. Nós não estamos errados de construirmos vínculos. Esse não é o nosso erro. Vínculo é para ser mantido, mas por várias maneiras, por várias formas, né? Muitas vezes eles são quebrados, e muitas vezes independente da nossa vontade.
né? Mas lembrar que o Espírito Santo é o Deus da reconstrução, da graça, né? Que nós nos curamos através uma das outras, né? Uma palavra dessa é maravilhosa, traz muita cura para cada um de nós, né? E que o Senhor Deus nos ajude nessa reconstrução e nos ajude a separar daquilo que não traz bem para a gente, né? É isso, Lala. Amém. Glória a Deus. Amém. Ora aí, Eliane. Tá bom. Senhor Jesus, como nós te agradecemos, como somos gratas a Ti por cada palavra, por cada cuidado que o Senhor tem conosco. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, como somos gratos a Ti por ter enviado o Seu Filho Jesus para nos ajudar, Senhor, para nos levar caminhando em segurança. Nós te pedimos essa segurança para nós. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos guie, a tua direção, precisamos dela, precisamos do teu amor, precisamos de ser obedientes a ti, da maneira que o Senhor nos conduzir. Pai, que cada mulher que está nos ouvindo agora nesse momento, que seja tocada pelo teu Espírito Santo. Senhor, colocamos também a Lalá diante do Senhor, Deus, que aqui conduz esse grupo. Nós te pedimos que o Senhor dê a ela forças, graça, unção, Senhor, para que nós possamos caminhar também junto com ela na tua presença. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Guarda as nossas vidas, seja conosco, Senhor, e nos ajude, Senhor, a caminhar junto a Ti, Senhor, com alegria. Eu te peço isso, te louvo, peço que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor conduza os nossos queridos, que o Senhor nos guarde. É o que eu te peço, que toda essa semana o Senhor esteja conosco e que a tua palavra seja viva, Senhor, também na próxima terça, na próxima quinta e todos os dias. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.